Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós vamos começar hoje a nossa 11ª aula de pesquisa e produção de texto, o famoso PPT. E nós vamos trabalhar ainda sobre práticas de linguagens, ok? Só que é o seguinte, nós vamos fazer a leitura do livro A Fabulosa Máquina de Amigos, de Nick Bland, tá? Então vocês vão acompanhar comigo a leitura desse livro e depois, em seguida, a gente vai partir para as questões que temos que responder. Então vamos lá? Observem aí a capa, nós temos aí a capa do livro, que vocês vão precisar depois na hora da primeira questão, mas qualquer coisa eu coloco de novo. Nós temos aí a capa do livro A Fabulosa Máquina de Amigos. Então a gente vai começar a leitura. Pipoca era simplesmente a galinha mais simpática da fazenda Frico-Tico. Ela sempre dizia olá para cada um dos animais todas as manhãs. Pipoca, tá aqui, ó, a nossa personagem principal. Ela usava palavras como maravilhoso, fabuloso, esplêndido e ótimo. E alegrava o dia de todos. Pipoca era um modelo de bondade e muitíssimo prestativa. Olha só, tá aqui os patinhos atravessando o trator ali e ela segurando a placa pare para que o cara lá no trator não atropele os patinhos, né? Ela contava as histórias mais esplêndidas na hora da ordenha das vacas. Olha só, ela está até com um fantoche aqui na asinha dela de uma vaquinha. Pipoca era tão simpática que até ganhou o prêmio de galinha mais amável na festa das fazendas, por 3 anos seguidos. E todo ano ela dava sua medalha a alguém que precisasse mais dela. Pipoca era simplesmente a galinha mais simpática da fazenda Frico-Tico. Olha que legal. Mesmo ela ganhando o prêmio, ela ia lá e dava a medalha dela para alguém que estivesse ali triste, precisando ali de um incentivo. Uma manhã, quando Pipoca visitava o cavalo, ficou ofuscada por uma luz que brilhava por entre o feno. Ela vinha de uma telinha e na telinha havia um envelope ainda menorzinho. Pipoca deu uma bicada no envelope e apareceu uma palavra olá. Quanta delicadeza, ela pensou, e respondeu a mensagem, olá. Então chegou outra mensagem e outra e outra e outra e outra, vários olás. Esplêndido, ela pensou. É uma fabulosa máquina de amigos. Pela manhã, como de costume, Pipoca foi tomar chá com suas amigas. Mas ela estava tão ocupada enviando mensagens que nem levantou a cabeça para dizer oi. Na hora da ordenha, as vacas não a acharam nem um pouco divertida. E ao atravessar a estrada, ela quase foi atropelada. Olha o pneu do trator passando bem pertinho dela e ela ali focada ali na fabulosa máquina de amigos, que é o famoso celular. E ali, ó, quanto mais Pipoca enviava mensagens, mais ela recebia o dia todo e a noite inteira. Olá, olá, olá. No dia seguinte, Pipoca resolveu conhecer seus fabulosos novos amigos. Ela convidou todos eles para uma festa e esqueceu-se completamente de convidar os seus amigos antigos. Ela fez um enorme bolo duplo de chocolate e ficou esperando. Olha o tamanho do bolo que ela fez para esses amigos que ela
conheceu na fabulosa máquina de amigos. Mas, quando os novos amigos de Pipoca chegaram, ela viu que eles não eram nem um pouco fabulosos. Eles eram lobos. E eles não queriam comer bolo duplo de chocolate. Eles queriam comer galinhas. E quem era a galinha? Pipoca era uma galinha. E aí eles encurralaram ela, ó, lá dentro do galinheiro dela. Sorte da Pipoca que seus fabulosos amigos antigos bolaram um plano brilhante para salvá-la. Então foi lá a vaquinha, o cãozinho, né? Outra galinha, e chegaram bem a tempo. E o cãozinho aqui, ó, rosnando, né? Para os lobos. Os lobos fugiram para a floresta e levaram com eles a fabulosa máquina de amigos. Pipoca agradeceu aos amigos e nunca mais se mencionou a máquina não tão fabulosa de amigos na fazenda Frico-Tico. Bem, quase nunca. Vez ou outra ela contava a história que ocorreu aí nessa situação quando ela conheceu a fabulosa máquina de amigos, ok? Então nós vamos partir agora para as questões, né? E aí, a primeira questão, eu vou ficar aqui com o livro, porque vocês vão precisar justamente observar a capa. A primeira questão pergunta o seguinte: o que podemos identificar a partir da capa? Nós identificamos o que aí? O título, né? Que é A Fabulosa Máquina de Amigos. Nós identificamos o nome do autor e ilustrador, que é o Nico Blend. Nós temos aí a tradução, que foi a Gilda de Aquino que fez a tradução, porque esse livro originalmente não é português, né? Não é brasileiro, não é na língua portuguesa. Nós temos a editora, que é a Brink Book, e o número de páginas, que são 36 páginas, certo? Então, vamos lá. Vou recolher aqui o livro para a gente prosseguir com a nossa aula, ok? Continuando. Questão 1. Na capa, além dos dados da obra, as imagens nos levam a pensar do que vai tratar o texto. Então, faça uma lista dos elementos visuais presentes na capa. Então, lembrando lá na capa, o que vocês viram lá? O que aparece na capa do livro? Aí você faz a lista. Aparece a galinha Pipoca, aparece o celular, que ela chamou de Fabulosa Máquina de Amigos, e outras coisinhas. Aí você faz a lista, que é a resposta da número 1. Questão 2. O que a galinha está fazendo ao olhar para a tela do celular? Lá na capa, ainda observando a capa. O que ela está fazendo quando ela está olhando para a tela do celular? Você vai observar e responder. Questão 3. A questão 3 vai aparecer para vocês uma imagem, e essa imagem vocês vão descrever o que vocês estão vendo. E o que há de diferente da imagem da capa, né? Lá na capa aparece uma coisa, e nessa aí agora, o que está aparecendo? Está aparecendo Pipoca com mais quem? Fazendo o quê? Né? Então você vai descrever aí na número 3 o que você está vendo nessa imagem. Questão 4. Compare as duas imagens. Então você vai pegar a imagem da capa, essa outra, e fazer uma comparação. Agora, o que você percebeu que pode acontecer no enredo da narrativa? Ao longo da história, o que pode acontecer só de observar essas duas imagens? Aí você vai escrever na número 4. Número 5. A partir das imagens, você teve vontade de conhecer a história? Se sua resposta for afirmativa, explique o motivo. Então, você vai responder aí a número 5. Vamos lá. Quem é o autor e ilustrador Nick Blend, né? Nós temos aí a foto dele. Esse é o autor que fez essa história, Nick Blend. Vamos ler um pouquinho sobre a história dele. Nick Blend
Nasceu em uma fazenda em Yarra Valley, em Victoria, Austrália, em 1973, filho de um artista e de uma professora de educação infantil. Ele passou a infância subindo em árvores e fazendo travessuras no estúdio de seu pai. Quando Nick se mudou, aos 6 anos, descobriu um mundo novo e maravilhoso, e sua criatividade floresceu. Nick sempre disse à família e aos amigos que ia ser cartunista e escritor. Isso só viria a acontecer em 1996, quando, começando a trabalhar em uma livraria, encontrou um meio de conciliar esses dois amores. Destreinado, ele passou 2 anos estudando todos os livros de imagem que chegavam às prateleiras e começou a aprimorar seu estilo como contador de histórias e ilustrador. Ele agora vive na Tropical Darwin, onde começou a trabalhar em tempo integral como ilustrador e autor. Nos fins de semana, trabalha como tutor de 120 meninos indígenas do norte da Austrália, que estão se instalando em Darwin. Ele adora os seus 2 trabalhos e espera combiná-los em um futuro próximo. Ok, então a gente entendeu um pouquinho sobre a história de Nick Bland. Questão 6. Pergunta é: quando e onde Nick Bland nasceu? Então vocês vão responder lá na questão 6, o local que ele nasceu e o ano que ele nasceu. Muito fácil. Questão 7. Qual é a profissão dos pais de Nick Bland? O pai dele tem uma profissão e a mãe tem outra. Então vocês vão anotar aí. Segunda pergunta da 7. Você acha que as profissões de seus pais o motivaram a ser escritor e ilustrador? O que vocês acham? Vocês acham que a profissão do pai dele e da mãe dele foram um incentivo para ele ser um escritor e ilustrador? Se você acha que sim, diga por quê. Se você acha que não, também diga por que você acha que não, ok? Questão 8. O que Nick Bland sempre disse à sua família? Lá no texto fala, ele sempre falava alguma coisinha lá para a família. Então você vai ler lá o texto e responder. Questão 9 e última questão. Quando e onde ele começou a exercer as profissões de contador de história e ilustrador? Então, teve um tempo lá que ele começou a exercer essa profissão de contador de história e ilustrador. E teve um local também. Então, você vai fazer a leitura lá dessa pequena biografia dele e responder a questão 9, ok? Então, essa nossa aula se resumiu a isso. A gente hoje leu sobre essa história bacana, né? Esta fábula interessante, e vocês vão responder essas questões aí no caderno de vocês de PPT, porque o PPT muitas das vezes não vai estar lá na plataforma ou você não vai encontrar ele impresso lá na sua escola. Então você vai estar aí no seu caderninho de PPT copiando essas perguntas e respondendo também, ok? Então eu me despeço de vocês aqui agora, lembrando sempre a importância do acesso às nossas aulas gravadas lá na TV aberta, no canal 5.2, sempre seguindo o cronograma que vocês receberam, ou na plataforma Palmas Homeschool. Me despeço de vocês e um grande abraço.